Jesus revelou algo que vai muito além de simples algoritmos e curtidas. Ele mostrou como as redes sociais têm influenciado nossos pensamentos, destruído relacionamentos e afastado os corações de Deus. Você consegue imaginar a gravidade desse alerta? Meu nome é Diane Walker, tenho 53 anos e moro em uma pequena cidade no Kansas, no coração do centro-oeste dos Estados Unidos. Jamais imaginei que estaria aqui para compartilhar minha história com vocês. Até pouco tempo atrás, eu era proprietária de uma aconchegante cafeteria, daquelas que todos conhecem pelo aroma de café fresco e bolo feito em casa. Passei anos trabalhando ali, conversando com os clientes, ouvindo suas histórias e cuidando das mesas. Uma rotina simples, porém agitada. Há 4 meses, minha vida mudou radicalmente. Sofri uma ruptura de aneurisma cerebral, algo que nem suspeitava. Tudo começou com uma forte dor de cabeça, seguida por tontura e visão embaçada. Acabei desmaiando no meio da cozinha do café. Quando recobrei a consciência, já era tarde demais para compreender tudo o que acontecia. Meu corpo ficou desacordado durante uma cirurgia de emergência, e segundo os médicos, eu fiquei morta por cerca de 9 minutos. Mas eu sei exatamente o que vivi nesse período, e é por isso que estou aqui para contar. Antes disso, eu não era muito religiosa. Cresci em uma família metodista e frequentava a igreja quando criança, mas com o tempo isso ficou para trás. Eu gostava das redes sociais, passava horas assistindo receitas no celular, acompanhando as vidas das minhas filhas adultas no Instagram, rindo de vídeos engraçados de animais. Achava que tudo aquilo era inofensivo, só uma forma de relaxar. Não fazia ideia do que havia por trás. No hospital, quando disseram que me haviam perdido, eu deixei de ouvir tudo do mundo físico. Foi como se tivesse saído do meu corpo. Vi a mim mesma deitada na maca, com médicos correndo para lá e para cá, máquinas apitando. Mas eu me sentia calma e leve, como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Então surgiu uma luz, não uma luz comum, mas uma presença vibrante, calorosa, impossível de descrever. No meio dela estava Jesus. Não o Jesus das imagens ou dos vitrais, mas uma presença muito mais real e poderosa. Quando ele pronunciou meu nome, não foi com som. Parecia que falava diretamente dentro de mim. Diane, eu esperei por você. Aquilo desmontou tudo dentro de mim. Ele estendeu a mão e num instante, não estávamos mais no hospital. Estávamos em um espaço enorme, com milhares de telas flutuando no ar. Em cada uma pessoa com seu celular, tablet ou computador. Eu não estava apenas observando o uso da tecnologia. Eu via o que acontecia no mundo invisível. Jesus olhou para mim com uma paz que atravessa qualquer resistência e disse: olhe com atenção. E quando olhei, senti um frio no coração. Ao redor de cada pessoa havia sombras sussurrando, alimentando pensamentos, emoções e desejos. Não eram pessoas, mas presenças espirituais usando as redes sociais para invadir as almas. Cada notificação, sugestão de vídeo, rolagem sem fim, tudo isso era uma forma de manipular mente e espírito. Jesus percebeu meus pensamentos e disse: você achava que era apenas distração Diane, mas essas distrações afastavam você de mim e dos outros. Ele me mostrou que por trás de cada post havia um jogo emocional. Inveja, raiva, desejo, orgulho, comparação. As redes sociais não mostravam só o que as pessoas queriam ver. Estavam moldando quem elas desejavam ser, preenchendo vazios espirituais com coisas que jamais poderiam preenchê-los. Foi então que ele disse: veja o que acontece quando alguém pega o celular. Lembro bem da primeira cena que ele me mostrou. Uma menina de uns 13 ou 14 anos, segurando o aparelho no colo. Quando a tela acendeu, vi algo que me partiu o coração, como correntes invisíveis se enroscando na alma dela. Cada deslizar de dedo, curtida e vídeo aumentava o aperto dessas correntes. Ela não estava só distraída, buscava amor, aprovação, pertencimento, mas recebia apenas comparação e vazio. Jesus falou com uma ternura que eu nunca tinha sentido. Ela passa horas tentando encontrar aquilo que eu dou gratuitamente, mas as vozes da tela gritam mais alto que a minha no coração dela. O que veio depois me deixou profundamente triste. Ele mostrou que cada notificação, comentário ou curtida liberava pequenas doses de prazer no cérebro. Porém isso não era verdadeiro preenchimento,
mas uma imitação da alegria que só um encontro real com Deus e as pessoas pode trazer. Jesus explicou: o inimigo não cria nada novo. Ele apenas distorce o que eu fiz. Pegou o desejo humano por amor, aceitação e comunidade e transformou isso num abismo sem fundo. Foi aí que comecei a entender. As redes sociais, que eu sempre pensei serem neutras, são armas espirituais. As recomendações personalizadas não são apenas cálculos matemáticos, mas ferramentas numa batalha invisível pela alma. Ele perguntou: você lembra da Torre de Babel? Assenti, lembrando vagamente. E continuou: sua geração construiu uma nova torre, não de tijolos, mas de dados e pixels. Assim como antes, ela separa as pessoas de mim e umas das outras. Vi como os celulares se tornaram altares. As pessoas acordam e já entregam seus primeiros minutos ao aparelho. Antes de dormir, oferecem seus últimos pensamentos às telas. Elas buscam respostas nos celulares que deveriam procurar em mim. Jesus disse: procuram sabedoria em algoritmos, sentido em curtidas e compartilhamentos, quando sou eu quem pode dar tudo isso. Depois ele me revelou algo ainda mais profundo. A enxurrada de informações, o pulo frenético de um vídeo para outro, o rolar sem fim, tudo isso está mudando o cérebro humano. As pessoas estão perdendo a capacidade de parar, refletir, respirar fundo, e o pior, de ouvir a voz suave de Deus. Ele citou um versículo que depois lembrei de Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como encontrar quietude num mundo que nunca para? Vi crianças de apenas 3 anos já presas às telas. Em vez de explorar o mundo real, interagir com pessoas de verdade e criar, estavam sendo moldadas por estímulos artificiais. Jesus olhou para mim com tristeza. Eles estão perdendo a capacidade de sentir a minha presença. Foram condicionados a esperar gratificação imediata, diversão constante e aprovação externa. Mas eu ajo no tempo certo, no silêncio, nos recantos profundos do coração, lugares que exigem paciência para serem acessados. Ele também me mostrou o que acontece quando alguém se perde no chamado do on-scrolling, rolando notícias ruins sem parar. Cada post de ódio, cada comentário tóxico, era como se a pessoa absorvesse escuridão. A luz espiritual dela diminuía, a esperança minguava e a alegria murchava. Eles acham que estão se informando, Jesus disse, mas na verdade, estão participando de uma autossabotagem espiritual. Medo e ansiedade são armas do inimigo, e as plataformas se tornaram canais para isso. O que mais me partiu o coração foi ver o impacto nos relacionamentos reais. Ele me mostrou famílias sentadas à mesa, mas cada um no seu celular, sem olhar nos olhos. Casais deitados lado a lado, porém distantes, imersos em suas próprias telas. O amor exige presença, Jesus falou com firmeza. Mas essa tecnologia ensina a ausência mesmo quando estão juntos. Ele explicou que as redes sociais não são apenas uma forma de distração. Elas afastam as pessoas do único lugar onde Deus e o verdadeiro amor podem ser encontrados, o momento presente. Cada notificação funciona como um convite para escapar do agora e se perder num mundo digital paralelo. Onde está o seu tesouro, aí estará seu coração. Ele me lembrou e eu pude ver isso claramente. Durante o dia, onde as pessoas direcionam sua atenção revela o que realmente valorizam. Lembro bem daquele instante. Jesus me mostrou pessoas pegando seus celulares quase no automático, como se fosse algo tão natural quanto respirar ou piscar. E o que eu vi me impactou profundamente. Não era apenas o tempo delas que estava sendo consumido, mas também a energia vital, o foco, a presença. Tudo sendo arrancado das pessoas e das coisas ao redor delas. Então Jesus compartilhou algo que transformou minha visão sobre vício. Eu sempre imaginei que o problema das redes sociais era só emocional ou psicológico, mas ele me mostrou que é algo mais profundo, uma dependência espiritual. As pessoas não estavam simplesmente entretidas, elas estavam trocando momentos de oração, comunhão e busca por Deus por um rolar de telas sem fim. Ele disse com uma tristeza suave: quando estão sozinhas, não vêm até mim, abrem um aplicativo. Quando buscam consolo, não recorrem à minha palavra, mas a curtidas e comentários. Quando se sentem entediadas, não encontram descanso no silêncio comigo, mas se perdem em horas de conteúdo vazio. Eu percebi que isso estava drenando a alma das pessoas, como comer fast food e achar que está nutrido,
quando a fome verdadeira só cresce. O resultado? Depressão, ansiedade e solidão profunda que nenhum like poderia curar. Jesus citou uma passagem que depois eu reconheci ser de 2 Timóteo 3, versículo 7. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Era exatamente isso. Conectadas o tempo todo, mas desconectadas de Deus e das pessoas. Então ele me mostrou algo que me deixou em choque. Como as redes sociais estavam moldando a consciência coletiva, influenciando eleições, espalhando ódio, mentiras e polarização num ritmo e escala que o mundo nunca havia visto antes. Com seriedade, ele disse: o inimigo encontrou uma porta aberta em cada lar, em cada mente, e poucos percebem. As pessoas acham que escolhem o que veem, mas suas emoções e pensamentos estão sendo manipulados por forças invisíveis. Eu vi como os algoritmos são projetados para alimentar revolta, conflito e indignação, porque essas emoções mantêm as pessoas presas, gerando mais cliques, mais dados, mais dinheiro. O ódio virou um negócio lucrativo. O que deveria unir, agora divide. Ele me olhou nos olhos e falou: em vez de construir pontes, estão erguendo muros. Depois ele me fez enxergar algo que eu nunca havia considerado: a cultura dos influenciadores digitais. Milhões de pessoas seguindo cada passo das celebridades online, copiando seus estilos, suas roupas, suas vidas cuidadosamente editadas, e se medindo por isso. Jesus me disse que eles criaram novos ídolos, não de pedra ou madeira, mas de imagem e fama. E como todo ídolo, esses demandam atenção constante e sacrifícios, mas não oferecem nada de verdadeiro valor. O mais doloroso foi ver os jovens entregando quem são, apagando sua originalidade para se tornarem meras cópias do que está na moda. Jesus falou com carinho: eu criei cada pessoa única, com dons e propósitos especiais, mas essas plataformas as treinam para serem apenas réplicas. Por fim ele me conectou tudo isso com as profecias bíblicas, especialmente as do Apocalipse. Veja o que a tecnologia tornou possível, ele disse. Cada clique, cada curtida, cada pesquisa está sendo registrada, analisada, e empresas e governos sabem mais sobre as pessoas do que elas mesmas. Essa montanha de dados pode prever comportamentos, influenciar decisões e controlar multidões. É como se uma grande rede de vigilância global estivesse sendo construída e quase ninguém notasse. Jesus me mostrou algo que me arrepiou. Em alguns lugares, já existem sistemas de crédito social onde a vida das pessoas é avaliada pelo que postam, curtem e comentam. Isso não é apenas para ganhar estrelas virtuais, mas afeta se a pessoa consegue emprego, pode viajar ou alugar uma casa. Ele lembrou de Apocalipse, onde ninguém poderia comprar ou vender sem a marca, e disse que embora ainda não tenhamos chegado a esse ponto, a tecnologia atual está abrindo caminho para algo semelhante. Ele me olhou com firmeza e compaixão e falou: as pessoas hoje estão mais preocupadas com sua reputação digital do que com seu relacionamento comigo. Isso me tocou profundamente, mas foi aí que senti um alívio. Jesus deixou claro que a tecnologia em si não é o problema. O verdadeiro desafio está no uso que fazemos dela. Ele me mostrou exemplos lindos de pessoas usando as redes para espalhar o evangelho, criar comunidades de apoio, servir ao próximo e crescer na fé. Ele disse: a questão não é se devem usar a tecnologia, mas como usar sem serem usados por ela. Vi pessoas começando o dia em oração antes de pegar o celular, valorizando encontros reais mais do que likes, e famílias que escolhiam se conectar de verdade, cara a cara. Jesus me lembrou de João 17, versículo 16. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Ele disse: meus filhos podem usar essas ferramentas sem serem consumidos por elas, mas precisam de sabedoria, disciplina e consciência constante do campo de batalha espiritual onde vivem. Ele então compartilhou estratégias práticas para preservar a saúde espiritual em meio ao caos digital. Falou da importância dos sábados digitais, momentos regulares para desconectar e deixar a alma respirar, para que as famílias possam se olhar nos olhos, as pessoas possam sentir a criação e ouvir a voz de Deus. Assim como eu ia ao deserto para orar e jejuar, meus filhos precisam de tempo longe do ruído digital. A alma precisa de silêncio para me ouvir. Eu vi famílias fazendo refeições sem celular, rindo, conversando e orando juntas. Igrejas criavam espaços sagrados onde os aparelhos ficavam do lado de fora,
permitindo que as pessoas se entregassem de corpo e alma à adoração. Jesus disse algo que me marcou: um verdadeiro avivamento vai exigir que as pessoas se desconectem do falso para se reconectarem ao verdadeiro. Ele me explicou também como a estimulação constante dos celulares está prejudicando a capacidade de oração e meditação das pessoas. O cérebro delas está condicionado a pular de uma coisa para outra, sem se aprofundar em nada. A oração exige outro tipo de consciência, paciência, silêncio e a habilidade de mergulhar fundo em uma única coisa, sem distrações superficiais. Vi como a oração de muita gente virou quase um Google celestial. Pedidos rápidos, esperando respostas imediatas. Mas Jesus disse: eu trabalho em processos, no tempo certo, em transformação. O imediatismo das telas dificulta que andem pela fé e não pelo que veem. E por fim, ele me mostrou algo que partiu meu coração. Pessoas mais empolgadas em postar que estavam no culto do que em realmente encontrar Deus naquele momento. Jesus me fez entender como muitos hoje vão à igreja, participam de eventos e cantam louvores, mas o foco está mais nas redes sociais do que em Deus. Eles estão mais preocupados em registrar o momento, postar a foto perfeita e mostrar para o mundo que são crentes dedicados, do que em estar verdadeiramente diante de mim. Ele olhou para mim com uma tristeza serena e disse: eles estão encenando a fé, não vivendo a fé. A adoração virou uma performance para a plateia, não um encontro comigo. Jesus mostrou como essa superficialidade está impedindo um crescimento espiritual genuíno. As pessoas querem parecer espirituais, mas não estão dispostas a serem transformadas por dentro. Querem exibir sua fé, mas não aprofundam o relacionamento comigo. Ele lembrou do que disse em Mateus 6, versículo 1. Cuidado para não fazer suas boas obras só para serem vistos pelos outros. Ele disse: na minha época, esse problema era mais comum entre líderes religiosos. Hoje, qualquer pessoa nas redes sociais enfrenta essa mesma tentação. Então ele me convidou a olhar para o futuro, e o que vi despertou em mim uma mistura de apreensão e esperança. Ele mostrou como a nova geração está crescendo com uma relação totalmente diferente com a realidade. Crianças e adolescentes que conhecem melhor os mundos virtuais do que o mundo real que Deus criou. Eles se sentem mais confortáveis como avatares do que em seus próprios corpos, ele explicou. São mais hábeis em manter relacionamentos digitais do que conexões reais, olho no olho. Eu observei jovens mestres em jogos online, que, no entanto, travavam quando precisavam de um simples contato visual. Garotos e garotas com milhares de amigos virtuais, mas carregando uma solidão profunda por dentro. Ele falou: conexão pela tela não é o mesmo que comunhão de almas. Porém, também me mostrou sinais de esperança. Jovens despertando para essa realidade. Vi adolescentes apagando suas redes sociais para dar atenção às amizades verdadeiras. Jovens adultos escolhendo carreiras com propósito, não em busca de fama online. E crianças redescobrindo o prazer de brincar no quintal, longe das telas. Cada geração enfrenta desafios próprios, ele disse. E a questão para essa é se serão capazes de usar essas ferramentas poderosas sem se tornarem escravos delas. Depois ele me revelou uma parte ainda mais dolorosa: a ligação entre redes sociais e saúde mental. Ele me fez perceber que a constante comparação nas redes está alimentando uma verdadeira epidemia de depressão, ansiedade e até suicídio, especialmente entre os jovens. Eles comparam suas dores reais com as imagens editadas e falsas dos outros, e sempre sentem que estão perdendo. Era uma luta desigual, sofrimento genuíno contra aparências fabricadas. Ele me mostrou como essas plataformas ampliam inseguranças que antes ficavam restritas ao círculo próximo, mas que agora ganham proporções globais. Eu criei cada pessoa para encontrar sua identidade em mim, e não em se medir pelos outros, ele ressaltou. E então falou sobre algo que me fez compreender a profundidade da sua preocupação com a influência digital: a sexualidade e a pureza. Ele mostrou como as redes sociais vêm desmanchando pouco a pouco valores que ele havia criado. O que planejei como íntimo e sagrado foi transformado em algo público e banalizado, disse com tristeza na voz. Vi a hipersexualização se espalhar pelas redes, atingindo pessoas de todas as idades, ensinando às crianças conceitos que não lhes pertencem e incentivando comportamentos que prejudicam a construção de relacionamentos saudáveis no futuro. Jesus resumiu: eles estão aprendendo a enxergar uns aos outros como objetos para consumo,
e não como almas para amar. Com firmeza e amor, ele me falou algo que tocou profundamente meu coração. Diane, trouxe você até aqui para que enxergue a raiz do problema. Ele mostrou que as redes sociais não são apenas espaços de distração ou vaidade, são campos de batalha pela verdade. Uma mentira pode se espalhar muito mais rápido que qualquer fato, e a emoção tem mais força que a evidência. Ele me lembrou suas palavras em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E completou, mas hoje, nessas plataformas, a verdade se tornou algo relativo, negociável, distorcido. Se as pessoas nem conseguem mais concordar sobre o que é real, como poderão me encontrar? Eu vi como essa confusão estava rompendo a sociedade. Sem um terreno comum, as pessoas não conseguem dialogar nem construir juntos. Com pesar ele disse, divididos eles caem, e a divisão é exatamente o que o inimigo quer. Mas então veio a parte mais bonita. Jesus me mostrou algo que aqueceu meu coração. Apesar de toda essa batalha espiritual travada através da tecnologia, o amor dele permanece firme e intocado. Ele disse, nada disso está fora do meu controle. Continuo trabalhando para o bem daqueles que me amam e foram chamados conforme o meu propósito. Romanos 8, versículo 28. E então eu percebi, ele está usando até os efeitos negativos das redes sociais para despertar as pessoas, para que sintam vazio nas conexões digitais e comecem a buscar algo verdadeiro, relacionamentos genuínos e um sentido real. Com ternura ele falou, às vezes é preciso provar o falso para reconhecer o verdadeiro. A solidão e a dor causadas pelo vício digital estão gerando uma geração faminta por conexão autêntica. E eu sou essa conexão que eles procuram, mesmo sem saber. Ele me deu uma visão cheia de esperança. Vi um futuro onde a tecnologia é usada com sabedoria, onde as redes sociais ajudam no crescimento espiritual, fortalecem comunidades verdadeiras e incentivam o cuidado mútuo. Isso não é inevitável, mas possível. Depende do despertar do meu povo, de sua escolha por uma vida diferente. Eu vi famílias que valorizavam o tempo juntos, não apenas a produtividade. Igrejas ensinando como viver como discípulos também no ambiente digital. Jovens que priorizavam profundidade nas amizades virtuais, em vez de quantidade. Jesus explicou, a solução não é rejeitar a tecnologia, mas redimi-la, usá-la para o propósito certo. Para conectar de verdade, não apenas parecer conectado. Quando nosso tempo juntos se esgotava, ele me deixou uma mensagem clara para compartilhar. Conte isso não para condenar, mas para despertar. Não para espalhar medo, mas para inspirar esperança. Não para julgar, mas para oferecer um caminho melhor. Foi aí que tudo fez sentido para mim. Mesmo sendo apenas uma mulher comum, dona de uma cafeteria e usuária das redes sociais, minha experiência me preparou para esse momento. Você conhece o lado humano disso porque viveu nele. Agora pode ajudar outros a compreender o que está em jogo e como reagir. Ele disse. Antes de nos despedirmos, ele me mostrou uma última coisa que nunca vou esquecer. Um futuro em que toda a tecnologia será redimida e restaurada para o bem. Jesus me deu um vislumbre dessa esperança, onde cada ferramenta criada pelo ser humano será usada da maneira certa, e a comunhão entre as pessoas e Deus será plenamente restaurada. Com aquela voz profunda, ele disse, eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Inclusive as ferramentas que a humanidade cria. Mas antes disso, meu povo precisa aprender a usá-las como eu planejei, e não do jeito que o inimigo distorceu. De repente senti um puxão forte, como se fosse sugada de volta para meu corpo. Acordei assustada na UTI, cercada por médicos quase declarando minha morte. O que aconteceu depois foi considerado um milagre pelos próprios profissionais. Nenhum dano, nenhuma sequela, mesmo após uma infecção grave. A ciência não conseguiu explicar. Nos meses seguintes minha vida mudou completamente. Para melhor. Abandonei a cafeteria que amava e me dediquei a compartilhar essa mensagem. Alguns acham tudo isso bobagem, outros se emocionam e começam a repensar suas escolhas. Muitos ficam na dúvida, temerosos de mudar. Eu entendo, mas uma coisa sei, vi o que vi, ouvi Jesus, e sei o que ele me revelou. Agora quem escuta tem uma escolha. Continuar deixando a tecnologia guiar sua vida no automático, moldando pensamentos, sentimentos e relações sem perceber, ou retomar o controle,
usando essas ferramentas com propósito e nunca esquecendo que a conexão principal, a que dá sentido a tudo, é com Deus e com as pessoas ao seu redor. A batalha pela sua alma não acontece apenas em lugares distantes ou momentos dramáticos. Está acontecendo na tela que você olha agora. A pergunta que fica é: de que lado você vai estar? A Bíblia nos lembra em Salmos 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como ouvir a voz de Deus em meio ao barulho das notificações, comparações e distrações digitais? Jesus nos mostra que ainda há tempo para despertar, reconectar e redescobrir nosso verdadeiro propósito. E a você que nos acompanhou até aqui, que as bênçãos do céu estejam com sua vida. Que você encontre quietude, presença e amor verdadeiro, não nas telas, mas no encontro com Deus e com aqueles ao seu redor. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.